Ao meu lado está o Dr. William Guimarães, advogado, especialista em direito eleitoral, que vai conversar conosco a respeito dessas consequências no processo eleitoral, caso venha a ser condenado o ex-presidente Lula. Dr. William Guimarães, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Uma condenação hoje significa Lula fora das eleições? Não, não significa isso. Essa condenação, logicamente, se confirmado o voto do relator, é possível ainda, em que pese uma condenação, haver o pedido de registro de candidatura que será analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se a decisão for unânime, Joelson, dessa decisão comporta apenas embargos de declaração e recurso para os tribunais superiores. Esse recurso de embargos de declaração, ele não tem o efeito de suspender a inelegibilidade do ex-presidente Lula. Se a decisão for por maioria, cabível um recurso ainda dentro do próprio TRF, chamado embargos infringentes, que pela jurisprudência do TSE tem, por força de lei, o efeito de suspender a inelegibilidade. Mas são 3 pessoas votando, né? Isso. Se as 3 condenarem Lula, o embargo, o recurso não suspende o efeito. O recurso interno no TRF não suspende o efeito. Então, o presidente Mas se um deles Lula votar a favor de Lula, aí já muda um pouco. Exatamente. Mas nós ainda temos um tempo muito longo para o pedido de registro de candidatura. Lembrando que os pedidos de registro de candidatura, desde as eleições passadas, eles são apresentados no dia 15 de agosto. Então tem um tempo razoável ainda e nós acreditamos que, como a apelação também foi julgada num tempo razoável, um recurso interno seria também julgado num tempo muito breve, né? Então, a expectativa realista é que o ex-presidente Lula, confirmada a condenação, que não se sabe como os 2 outros desembargadores irão votar, ele terá que ir aos tribunais superiores, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, para conseguir um efeito suspensivo ao seu recurso e então poder caminhar naturalmente nas eleições. Mesmo que ele não consiga, Joel, isso é importante explicar para a população, que é possível a apresentação do pedido de registro. Então, o pedido de registro pode ser protocolado no TSE e o TSE vai dar o seu encaminhamento, tem que garantir a defesa o contraditório e ter um julgamento final. Lembrando que nas eleições presidenciais, o tribunal que analisa já é o Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Não tem todo aquele percurso que naturalmente tem nas outras candidaturas. Já é a última instância. Já é a instância final da própria Justiça Eleitoral. Agora, uma pergunta, doutor William. Digamos que o ex-presidente Lula seja condenado e vá para a prisão, julgados todos os recursos ainda no TRF. Ainda assim ele teria direito a pedir um registro de candidatura? Ainda sim, porque essa execução não seria definitiva, né? Certamente não haverá trânsito em julgado sem recurso para os tribunais superiores. Certamente a defesa do ex-presidente Lula, capaz e competente como nós temos assistido isso e reconhecido a capacidade técnica dos seus advogados, certamente levarão o assunto ao conhecimento dos tribunais superiores. Mas isso não contraria a lei da ficha suja, o fato dele já ter sido condenado em segunda instância? A condenação em segundo grau de jurisdição, ela suspende a elegibilidade do candidato, mas isso não quer dizer que não possa ser apresentado o pedido de registro. O pedido de registro será apresentado. Enquanto ele for sendo julgado no TSE, o ex-presidente poderá ter a sua candidatura e concorrendo por sua conta e risco. Lembrando que, já da última eleição para cá, a substituição do candidato deve acontecer até 20 dias antes das eleições. O que você está querendo dizer é que o presidente Lula pode entrar com pedido de registro de candidatura, mas ele mesmo ou o partido pode trocar esse nome de última hora. Até 20 dias antes das eleições pode ser substituído. No passado, Joelson, e as pessoas ainda guardam muito isso na memória, se substituía até 24 horas antes do pleito. Por isso é que se dizia, vai ficar com a foto na urna. Atualmente a legislação foi alterada até em razão disso, e a substituição tem que acontecer até 20 dias antes do pleito eleitoral. Ou seja, o próximo candidato, se for substituído, já vai ter sua foto, seu nome colocado no lugar de Luiz Inácio, se isso tudo acontecer. O Partido dos Trabalhadores tem insistido na estratégia de vamos confirmar a candidatura do ex-presidente Lula. Isso de alguma maneira pode gerar confusões no eleitor? Em quem exatamente estamos votando? No Lula ou no substituto? Parece ser essa a estratégia? Olha, a estratégia, se for essa, não se pode dizer que ela é ilegítima. A legislação permite, né?
o que se faz necessário é que esse assunto seja explicitado à população para que a população possa compreender o que está acontecendo. O que precisa se deixar bem claro é que o pedido de registro, ele pode ser apresentado independentemente de ser confirmado por maioria, de ser confirmada a unanimidade e eventual condenação. Se for absolvido, então nem se discute, né? O pedido pode ser apresentado, que será julgado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, a gente pode imaginar um outro cenário, e ele é plausível. Havendo a condenação e o presidente Lula conseguindo um efeito suspensivo ao seu recurso, ele poderá apresentar o seu registro de candidatura ao TSE da mesma forma. E se até o julgamento do registro, o efeito suspensivo estiver valendo, ele vai ter o seu registro deferido e vai ser candidato legitimamente, normalmente, no dia das eleições. Efeito suspensivo significa o quê? É uma ação específica dentro do próprio TRF? Não, ele certamente vai interpor os seus recurso especial e recurso extraordinário, e vai postular o efeito suspensivo junto a essas cortes, né? Um ministro do Supremo ou um ministro do STJ concedeu uma medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso. Como se dissesse assim, olha, eu sou um condenado, admito, mas quero suspender o efeito da inelegibilidade apenas. Na verdade, o efeito suspensivo é suspendendo o efeito da própria condenação criminal. Ah, total? Havendo plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, se o pedido for fundamentado, se o ministro que receber esse pedido tiver a consciência de que o pedido é devidamente fundamentado, ele vai certamente deferir um efeito suspensivo. Isso ocorre diariamente nos tribunais, não há nada de anormal nisso. Não quer dizer porque foi condenado por um tribunal de segundo grau de jurisdição que vai ser mantida a condenação nos tribunais superiores. Os tribunais superiores diariamente reformam decisões de tribunais de justiça, de tribunais regionais federais. Uhum. Uma vez a candidatura sendo autorizada, o presidente é eleito e posteriormente, se não vier através dessa, mas através de uma outra condenação futura, já depois da eleição eventual, há algum tipo de prejuízo a que ele exerça a função? Sim, há um marco no processo eleitoral. O processo eleitoral se inicia na fase de registros e se conclui na diplomação. É aquela solenidade onde a Justiça Eleitoral confere um diploma aos eleitos. Estes são os marcos peremptórios. Então, uma eventual condenação teria que surgir em segundo grau de jurisdição, uma nova condenação, até a diplomação do ex-presidente Lula. Logicamente, nós trabalhamos no cenário dele ser candidato, ser eleito. E essa condenação, se ela sobrevier até a diplomação dos eleitos, logicamente a diplomação será suspensa, né? E se aguardará, então, o julgamento da Justiça em relação a esse tema. Bom, se ele for absolvido, ele pode ser candidato normalmente, apesar de haver ainda outros 6 processos contra ele. Que todos correm ainda no primeiro grau de jurisdição, não há nem condenação em relação a eles, né? Nós não podemos aqui nos antecipar e imaginar uma eventual condenação. A lei da ficha suja, ela não impede candidatura de investigados, né? Não impede a candidatura de investigado, de condenados no primeiro grau de jurisdição, apenas de condenados a partir do segundo grau de jurisdição, com o julgamento completo, né, concluído, terminado no âmbito do tribunal, seja de justiça, seja do Tribunal Regional Federal. Haverá a possibilidade de que uma outra turma, composta também por 3 desembargadores, se juntem a esta numa espécie de grau de recurso para avaliar este resultado da sentença de hoje? Bom, se isso acontecer, se isso for necessário, isso caracteriza-se que está transitado ou que está julgado já em grau de segunda instância, quero dizer, o que é que de fato caracteriza a segunda instância nesse processo? É a 8ª turma ou o TRF4 inteiro? Não, é a 8ª turma. A 8ª turma já é o tribunal em um órgão fracionário. Agora, se essa decisão ela não for unânime, por exemplo, 2-1, mantida a condenação por um placar de 2-1, um desembargador vota pela absolvição e 2 votam pela confirmação da condenação. Dessa decisão cabe um recurso chamado embargos infringentes, que vai para um órgão fracionário com mais desembargadores, que tem o poder, inclusive, de revisar a primeira decisão. E é importante dizer à população que esse procedimento é o procedimento legal.
É o que está previsto na norma, E esse seja sim para o ex-presidente suspenderia- Lula, seja para qualquer cidadão. E este suspenderia o efeito de Da inelegibilidade. inelegibilidade. Os embargos infringentes, ele tem o efeito de suspender automaticamente a inelegibilidade. Mas volto a dizer, Joel, nós estamos no mês de janeiro. O registro será apresentado no dia 15 de agosto. Então, esse julgamento será concluído hoje, no máximo na próxima sessão, e daqui para lá, no âmbito do TRF, certamente esse recurso já terá, mesmo com o placar de 2-1, com os embargos infringentes, daqui para lá o TRF já terá decidido definitivamente essa matéria. Por isso é que nós temos a expectativa que, havendo confirmação da condenação no âmbito do TRF, esse assunto será entregue aos tribunais superiores, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecê-lo, doutor William Guimarães. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, sempre à disposição e é um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado.